Luciano Beraldo, agora sim com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Estamos refletindo e analisando essa informação, anúncio da oposição, congressistas da oposição, deputados e senadores, dizendo que a partir da próxima semana as votações serão obstruídas na Câmara e no Senado. Claro, naturalmente eles se manifestam pela democracia, pela liberdade e destilam muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Beraldo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia aqui todas as noites nos Pingos nos Is. Caniato, é preciso fazer algo. É preciso que haja algum tipo de resposta, tendo em vista uma repercussão totalmente negativa de mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E o que resta à população é exigir dos eleitos, sobretudo dos senadores eleitos, que tomem alguma providência. Se você não consegue pressionar o senador, porque o senador ele tem um problema hoje que eu avalio, Caniato. Vários senadores são eleitos e aí, como o mandato é de 8 anos, ele não se sente na obrigação de se manter próximo às suas bases, próximo dos seus eleitores, a ouvir as vozes das ruas, porque a sua próxima eleição será só depois de 2 ciclos, então ele parece que relaxa e aí só vai se preocupar com isso quando estiver faltando ali 2 anos, 1 ano e meio para a eleição. Aí ele vê se tem o cenário adequado para ele se reeleger ou se ele vai ser candidato a deputado, enfim. Então isso é um problema. E aí, como os deputados em geral, eles estão ali mais próximos do eleitor, porque a cada 4 anos tem eleição e acabam se envolvendo nas eleições municipais, enfim, o eleitor acaba tendo mais acesso, é preciso que o eleitor pressione que ele possa. E aí, nesse contexto, vejo total sentido dos próprios deputados, apesar de não terem um dizer nessas questões de relação institucional com o Supremo Tribunal Federal, mas que eles façam ali pressão para que os senadores se movimentem em linha com a expectativa da população brasileira. Agora, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção na fala do Mota. Mota, você colocou que, na sua percepção, as coisas mudaram a partir de 2019. Só que a gente precisa lembrar do que aconteceu na sequência ou no final do julgamento do Mensalão. Foi ali que se quebrou, durante esse processo, que se quebrou uma tradição de se indicar grandes juristas para o Supremo Tribunal Federal. E houve um discurso primoroso proferido pelo então presidente da Corte e relator do processo do Mensalão, Joaquim Barbosa, onde ele chamava a atenção para a maioria de circunstância que havia se formado dentro da Suprema Corte para jogar por terra todo o trabalho feito pelos demais ministros em relação àquele julgamento. Foi ali, na minha visão, que as coisas começaram a mudar. Se perdeu a vergonha. E aí, tudo foi se agravando conforme a população foi se acostumando, uma decisão aqui hoje, outra acolá, uma repercussãozinha aqui, outra ali, isso foi sendo incorporado, tornaram-se extremamente poderosos, e a gente tem que somar isso também, o advento da TV Justiça, porque até então os ministros, eles julgavam como deve ser, sem preocupação com as falas, a vaidade, a figura pública. O Supremo Tribunal Federal tem que ser uma casa de figuras públicas que funcionam para dentro, de preferência olhando para baixo, lendo a Constituição Federal, e não figuras que olham para frente, para as câmeras e se envaidecem com a luz dos holofotes. Eu acho que estamos no caminho errado, esse caminho precisa ser corrigido, que o Congresso faça a sua parte.